Quase 30, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Iniciando o nosso curso de mediunidade, 18 de maio de 2021. Como eu disse aí no chat, eu estou aqui em outra reunião do Colégio do André, aqui nas entrelinhas, e já passo rapidinho a bola aí para o Pinho e para todos vocês. Uma boa aula. Jesus esteja com todos. Até já, Pinho. Bom? Boa noite, gente. Vamos dar prosseguimento, então, Silvio? Vamos com Deus aí. Um abraço. Amém. Gente, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para esse nosso encontro, para a gente poder fazer um resumo a respeito dessas aulas que a Evelyn proporciona para a gente aí com muita propriedade, né? Hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito do processo de desencarnação, né? Como que as coisas acontecem? Como que se dá a separação do espírito do corpo físico que todos nós recebemos quando nós renascemos, quando nós reencarnamos aqui no planeta Terra. E muitas dúvidas surgem no que diz respeito a esse processo de separação do espírito com o corpo físico, né? E é muito comum a gente ouvir as pessoas, né, que muitos têm medo do momento da morte. E por que as pessoas têm medo da morte? Quem tem medo da morte? E por que as pessoas têm medo da morte? Veja bem, primeiro, muitos têm medo da hora da morte, da hora do desencarne, realmente por temerem aquilo que é desconhecido. Quando, na verdade, não existe nada de desconhecido para a gente. Por quê? A gente tem que compreender que nós somos seres espirituais passando por uma experiência na carne, por uma experiência corporal. Todos nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar um dia. A única certeza que nós temos é que todos nós, sem exceção, um dia vamos desencarnar. E quando que isso vai acontecer? Isso nós não podemos precisar. Por quê? Todos nós nascemos para cumprir um planejamento reencarnatório que foi preparado para nós por espíritos responsáveis pela nossa reencarnação, pelo nosso nascimento aqui no planeta Terra, pelo nosso nascimento aqui na carne. Então, nós vamos ver qual vai ser o momento, o dia que cada um de nós vai reencarnar. Mas o que nós temos é que, no momento o que acontece é que o nosso espírito retorna ao plano espiritual. Quando o espírito retorna para o plano espiritual, ele conserva a sua individualidade. E de que forma que isso acontece? Que nós conservamos a nossa individualidade quando nós retornamos para o plano espiritual. Nós conservamos a nossa idade porque nós mantemos o nosso corpo fluídico. Ou seja, nós mantemos o nosso corpo perispiritual. E o nosso corpo perispiritual nada mais é do que uma cópia do corpo físico que nós temos hoje. É bem verdade que quando retornamos ao plano espiritual, a gente chegando lá, a gente tem condição de assumir corpo fluídico, às vezes, vida anterior que nós tivemos a essa vida atual que vamos deixar aqui no planeta Terra. Mas para a gente falar
numa outra oportunidade que não vem agora. O importante é a gente saber que nós continuamos sendo nós mesmos quando a gente retorna para o plano espiritual. Se formos bons aqui no planeta Terra, seremos bons no plano espiritual. Se o espírito for ruim enquanto ele estava encarnado aqui no planeta Terra, não é o fato dele ter desencarnado, dele ter retornado ao plano espiritual, que vai fazer dele uma pessoa. Não. Ele vai manter com ele mesmo as características que ele tinha enquanto ele estava encarnado conosco. Se ele for ruim, ele vai chegar no espiritual com a mesma bagagem de impressões. Aí, quando nós chegamos lá no espiritual, todos nós, gente, quando a gente despertar lá no plano espiritual, tem lembranças da nossa vida e estávamos encarnados aqui no planeta Terra. E essas lembranças podem ser boas ou podem ser ruins, em função daquilo que nós fizemos enquanto estávamos encarnados aqui no planeta Terra. De modo que quanto mais evoluído, quanto melhor esse espírito fez de bom aqui no planeta Terra, quando ele utilizou as ferramentas que foram concedidas a ele para que ele se tornasse o melhor aqui no planeta Terra, quanto mais elevado o espírito, mais rápido ele vai ficar livre das coisas materiais. E aí, ele vai estar vivendo lá no plano espiritual. Quando ele acordar, sendo um espírito mais evoluído, ele vai rapidamente se adaptar à nova situação dele de espírito desencarnado. Né? Agora, como que ocorre essa separação da alma, do espírito com o corpo? Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, e eu mesmo já fui arguído a respeito disso lá no centro, né? Uma das maiores dúvidas das pessoas: a morte causa sofrimento? A morte é dolorosa? A gente sofre no momento do nosso desencarne? Esse é um dos maiores medos que as pessoas têm, é de sofrer, é de passar dor no momento da morte. Gente, os espíritos afirmam para a gente que, na grande maioria das vezes, nós sofremos muito mais no decorrer da nossa vida enquanto encarnados aqui no planeta Terra do que propriamente no momento do nosso desencarne. Quantas dores, quantas doenças, quantas dificuldades nós enfrentamos com o nosso corpo físico. Quantas pessoas receberam como prova, como expiação, um corpo físico bastante frágil no decorrer da vida dele aqui no planeta Terra. Portanto, no momento do nosso desencarne, nós não passamos por tanto sofrimento, por tanta dor, como as pessoas imaginam. A morte nada mais faz do que promover aquele desprendimento do espírito que está aprisionado no corpo físico, promover aquele desprendimento para que o espírito esteja liberto e retorne para a pátria espiritual. Agora, esse desprendimento, ele é gradual, ele nunca é instantâneo. Por mais, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, por mais que a pessoa sofra de uma morte por um acidente, por exemplo, a pessoa está na estrada, está dirigindo o carro dela, vem um caminhão desgovernado, passa por cima do carro e a pessoa tem uma morte instantânea. Realmente, ela teve uma morte instantânea, mas o espírito, aquele desprendimento do espírito do corpo físico, aquele desprendimento, ele não é instantâneo. Ele pode ser rápido ou mais lento. Tudo em função do grau de evolução do espírito.
Aquele espírito muito imperfeito, muito materializado, muito ligado às coisas materiais, ele vai levar mais tempo para desprender do corpo físico. Ele vai ficar, entre aspas, sofrendo mais tempo, sentindo mais tempo as dores daquele acidente que acabou levando ele ao desencarne. Agora, aquela pessoa que é menos materializada, aquela pessoa mais espiritualizada, esse desprendimento vai ser muito mais rápido. Então, tudo tem a ver com o grau de evolução. Espíritos mais evoluídos vão se desprender do corpo físico mais rapidamente. Espíritos pouco evoluídos vão demorar mais tempo para se desprender, né? Agora, essa separação da alma com o corpo, ela se dá por algumas fases, né? Esse desligamento desses laços perespirituais que existem, que servem de ligação, que todos nós sabemos que o nosso espírito, ele é ligado ao corpo físico através daquele cordão prateado, daquele cordão fluido. É ele que nos prende. Lembra que falamos da emancipação da nossa alma quando nós estamos adormecidos? Torna o nosso corpo físico. O nosso espírito, a partir do momento que o corpo físico adormece, o corpo físico se liberta do corpo material e o nosso espírito tem a oportunidade de fazer os seus passeios pelo mundo espiritual. Porém, o nosso espírito está ligado ao nosso físico por esse cordão prateado, cordão fluídico. O espírito está preso à matéria através desse cordão, né? E no momento da separação da alma com o corpo, no momento da morte, esses cordões fluídicos que aprisiona, vamos usar esse termo, que aprisiona o espírito ao corpo físico, eles são rompidos. E a partir do momento que esses cordões são rompidos, cessa a vida ao corpo físico. E aí o espírito está livre para retornar à pátria espiritual. Porém, mesmo acontecendo isso, né, no momento em que o espírito retorna ao plano espiritual, essa questão desse desligamento, ele, como nós falamos, ele não é... E quando o espírito chega lá no plano espiritual, ele chega num estado, na grande maioria das vezes, num estado de perturbação. Ele chega num estado de torpor das faculdades, das sensações, como uma catalepsia, onde ele não consegue se movimentar, ele não consegue compreender o que está acontecendo, ele ainda não entende aquele corpo perespiritual dele. E esse momento de perturbação pode demorar horas, dias, meses ou anos. Quantas vezes que nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas, quantas vezes nós temos a oportunidade de entender espíritos que se manifestam na casa espírita sem saber sequer que desencarnaram. Ele chega completamente perturbado, sem saber aonde está, reclamando que muito ele está na casa dele, mas que ninguém ouve ele, que às vezes ele está sentado na poltrona da casa dele, vem um parente e senta em cima dele, e ele não sabe o que está acontecendo. E aí ele é encaminhado para as reuniões mediúnicas, aonde a gente presta o primeiro atendimento. Nunca, quando a gente percebe, a gente que trabalha na orientação, quando a gente percebe
que o espírito não sabe que desencarnou, a gente nem pode falar para o espírito que desencarnou. Eu sempre brinco que se a gente falar para ele morreu, ele morre de novo. Porque é desorientado. Então, não cabe ao orador falar para o espírito, não, você morreu, você já não está vivo, não. Cabe aos irmãos espirituais, aos trabalhadores da pátria espiritual, acolherem aquele espírito e, no momento oportuno, dar continuidade à orientação que nós iniciamos. Né? E aí, em determinado momento, lá no plano espiritual, o espírito vai despertar desse estado de perturbação. Ele vai sair, em determinado momento, do sono profundo que ele foi colocado. As ideias confusas, vagas, incertas, né? A vista dele vai se clareando a pouco, aí ele reconhece-se em um novo estado. Aí ele vai começar a pensar, vai começar a escutar, ele vai despertar, em alguns de uma forma muito calma, em outros cheios de sensações. Enfim, ele consegue despertar, às vezes, alguns vão despertar com muitos temores, com muitos pesadelos, tudo, mais uma vez, em função do grau de evolução em que cada um se encontra no momento em que ele retorna ao plano espiritual. Mais uma vez, quanto mais evoluído for o espírito, mais somente será o regresso dele e a forma como ele vai aceitar esse retorno ao plano espiritual. Lembrando, mais uma vez, que no momento da nossa morte, no momento do nosso desencarne, todos os espíritos estão sendo auxiliados. Auxiliados por outros espíritos, outros irmãos espirituais que estão conosco, nos auxiliando nesse processo de desligamento do espírito com o corpo físico e nos encaminhando ao plano espiritual. E aí, quando nós falamos desse rompimento dos laços espirituais, a gente vai entendendo que esse rompimento de baixo para cima, o rompimento dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Né? Lá na aula da Evelyn, ela colocou uma figura onde os 3 passos para que o cordão fluídico seja rompido. E aí nós temos uma equipe espiritual auxiliando aqueles irmãos no rompimento desse cordão fluídico. Né? Aí ela até falou que o primeiro é no centro vegetativo, que está lá na altura do abdômen. E aí citou o exemplo, ela citou com muita propriedade, o exemplo de que quando esse cordão é rompido e às vezes a pessoa é acamada ou está doente no hospital, a partir do momento que se rompe essa primeira parte do cordão físico, do cordão prateado, que a pessoa começa as mãos, começa a roxear os pés, a boca, né? E depois, em seguida, os irmãos espíritos vêm e auxiliam, cortando os laços fluidos lá no centro emocional, que está na altura do nosso, ali envolvendo o coração. E, por último, o cordão fluídico, que está lá no nosso centro mental, no nosso cérebro. E aí, ou-se completamente os laços fluídicos que seguravam o espírito, aprisionavam o espírito ao corpo físico. Aí sim, o espírito vai retornar ao plano espiritual. Agora, cada tipo de morte causa um impacto diferente no espírito. Porque nós sabemos que os tipos de morte são
os mais variados possíveis, né? E a gente tem que entender que logo após a morte, o espírito não tem uma consciência imediata daquilo que está acontecendo. Mais uma vez, tudo de acordo com a evolução moral. Quanto mais espiritualizado for aquele irmão que está desencarnando, que está retornando ao plano espiritual, mais facilmente esse espírito vai conseguir compreender a sua situação e retornar ao plano espiritual. Então, veja bem, quando nós falamos de mortes naturais, é muito mais fácil para o espírito que desencarna de uma forma lenta, de uma forma gradual, em função de uma idade já avançada, em função de uma doença com um estágio avançado, onde a pessoa vítima dessa doença ou de uma idade avançada vai perdendo o fluido vital no decorrer da vida ou no decorrer dessa doença. Então as coisas vão acontecendo de uma forma lenta. Mas no momento do desencarne daquela pessoa que vítima de uma morte natural, os irmãos espirituais já estão ali trabalhando. E a própria pessoa vítima de uma morte natural, ela compreende essa situação e compreende melhor o momento do seu retorno à pátria espiritual. Então, para aquele espírito já evoluído, que já mantém um certo evolução, para ele que chegou no plano espiritual vítima de uma morte natural, está, de certa forma, desmaterializado. Os pensamentos dele já estão livres das coisas do mundo material, das coisas aqui da Terra. E o desprendimento quase se completa antes mesmo da morte real. Porque a pessoa já está vendo que ela já está retornando, já está indo para o plano espiritual. Agora, aquela pessoa que ainda é imperfeita, muito apegado às coisas materiais, mesmo com a morte natural, esse espírito vai sofrer um pouco mais. Agora, quando a gente fala de morte súbita, de repente, a pessoa estava conversando, quando quer ver, foi dormir, deitou, adormeceu e não acordou mais. Nós não estamos falando aqui de mortes violentas, né? Não quer dizer que a morte súbita esteja só ligada às mortes violentas. Por exemplo, a gente pega o exemplo de uma pessoa que desencarna vítima de um ataque do coração, vítima de um infarto fulminante. A pessoa vai sofrer. Muitas das vezes, a gente está num velório e a gente as pessoas falarem assim: nossa, mas fulano teve uma morte porque ela morreu do coração, ela não sofreu. Imagina só a pessoa que está com a vida em plena, com todas as suas faculdades, gozando de boa saúde, e de uma para outra, a pessoa simplesmente deixando aqui negócios, deixando aqui família, filhos, bens materiais, enfim. Como que essa pessoa vai acordar do outro lado? Cheio de vitalidade. A bateria dele, o fluido vital dele, ainda estava, a bateria dele estava carregada de fluidos vitais, né? Então, gente, da mesma forma que a pessoa que morre, que desencarna vítima de um infarto fulminante, o mesmo acontece com aquelas pessoas que sofrem, que desencarnam vítimas de mortes
violentas. E quando a gente fala de mortes violentas, a gente fala de homicídio, a gente fala de suicídio, a gente fala de desastres, a gente fala das calamidades naturais provocadas pelo homem, né? Todos esses tipos de morte provocam a pessoa que está desencarnando um sofrimento muito grande. Porque nesse tipo de morte violenta, o perispírito, estando fortemente ligado ao corpo material ainda, com toda a sua pilha de força vital bastante ativa, aqueles laços que unem o espírito ao corpo material, ao corpo perispiritual, esse desligamento ele é muito mais lento, trazendo muito mais dor, muito mais sofrimento à pessoa que desencarna dessa forma, né? Quando a gente fala de morte infantil, mortes de criança, o desencarne aí já é bem mais tranquilo, tá? Embora aquilo cause muitas dores para os pais, para os familiares, mas o espírito em si, que desencarna na idade infantil, para ele é bem mais tranquilo. Mesmo que aquelas circunstâncias sejam muito trágicas, né? Mas nessa fase, enquanto o espírito ainda é infantil aqui no corpo material, né? Ele permanece aí no estado de dormência quando ele retorna para o plano espiritual e ele vai despertando lentamente para essa realidade. Tá? Então, normalmente, o espírito não sofre. E aí, a pergunta que poderia vir, mas por que Deus permite que o espírito de uma criança desencarne tão precocemente? Gente, isso nada mais é do que uma prova, uma expiação, pelo qual tem que passar o espírito que está desencarnando e os pais que ficaram aqui no planeta Terra. Deus não faz absolutamente nada que não seja útil, que não tenha uma finalidade. A providência divina não erra. E por mais dura, mais dolorosa que possa parecer aquela prova, mas nada é por acaso. A gente tem também a questão dos desencarnes através do aborto. E aí são duas situações, tanto o aborto provocado, onde as consequências são gravíssimas, quanto espontâneo. Quando a gente fala do aborto provocado, realmente o espírito sofre muito grande em função de ser uma morte muito violenta. E o espírito, mesmo antes de desencarnar, o espírito, ele já percebe quando os pais estão tramando contra a sua própria vida. Ele sente, ele já escuta a mãe falar que não quer que aquele espírito, que aquela criança nasça. Imagina só o estado de revolta que aquele espírito vai ficando. E aí, muitas das vezes, esses abortos que são provocados, é aí que se inicia processos obsessivos para uma vida posterior. Porque aquele espírito que era para ser um filho, que era para ser uma bênção na vida dos pais, com um aborto provocado, pode se tornar um inimigo para uma vida futura. Já o aborto espontâneo, na grande maioria das vezes, para o espírito que foi abortado, ele só simplesmente para cumprir uma missão. Na grande maioria das vezes, o aborto espontâneo ele representa realmente uma prova, uma expiação muito dolorosa para os pais, para a mulher, para a pai que não consegue ter aquele filho, né? Quando a gente fala ainda de mortes coletivas, gente,
nós sabemos que existem os flagelos destruidores. Deus permite que a humanidade sofra com esses flagelos. E aí a gente entra nessa questão das mortes coletivas. Ou seja, acidente aéreo, onde morre muitas pessoas ao mesmo tempo, às vezes algumas centenas de pessoas morrem juntas. A gente tem tsunami, a gente tem terremoto, a gente tem a questão de enchentes, todos os flagelos que causam mortes coletivas. Esse caso, o desprendimento, parte do espírito, desprender-se do corpo físico, ele só começa depois da morte. E o término desse desprendimento não ocorre da mente. Porque da mesma forma como ocorreu com as mortes súbitas, o espírito ele fica muito atordoado, ele não consegue compreender o seu estado, ele perde um estado de ilusão de que ele ainda continua vivo materialmente, por um período mais ou menos longo, conforme o seu nível de evolução. No caso dessas mortes coletivas, o que a gente tem observado é que todos eles, todos aqueles que permanecem ao mesmo tempo, nem sempre eles desencarnaram juntos, mas nem sempre eles se encontram juntos lá no plano espiritual. Por quê? Eles estão presos àquela perturbação que causaram a morte dele. Então cada um vai para um lado, cada um só se preocupa em tentar resolver a tua situação. Agora, quando a gente fala das mortes causadas através do suicídio, gente, o sofrimento do suicida, ele é significativamente maior do que aquele sofrimento causado por outros tipos de morte. Gente, o suicídio é uma das faltas mais graves que o ser humano pode cometer, se não a mais grave. Deus deu a vida, cabe a Deus tirá-la. Nós não temos competência, autorização nenhuma para tentarmos contra as nossas próprias vidas. Embora a gente saiba que tudo na nossa vida tem atenuantes ou agravantes. O suicídio, quando o espírito retorna ao plano espiritual vítima do suicídio, né, na grande maioria das vezes, nós já comentamos isso aqui, na grande maioria das vezes, ele se arrepende, o espírito se arrepende de ter atentado contra a própria vida já no momento do desencarne. No momento de ter cometido o ato, ele já se arrepende, né? Visto que a desencarnação dele não estava prevista para aquele momento. Lembra quando nós falamos que lá no nosso planejamento reencarnatório, nós sabemos quando nós vamos encarnar e quando nós vamos desencarnar. Isso já está previsto no nosso planejamento. Só que nós não sabemos quando isso vai ocorrer. Quando que nós vamos desencarnar. Mas o suicida está abreviando. Ele está fugindo das provas, ele está fugindo das expiações, que muitas das vezes foram criadas, essas dificuldades na vida foram criadas por ele mesmo. Então, sendo o suicídio um atentado contra a própria vida, aquele espírito, ele pode permanecer em sofrimento por um período igual ao período em que ele deveria estar encarnado aqui no planeta Terra. E a situação, nós temos que lembrar do seguinte: tudo no universo está em constante processo de evolução. E a gente tem percebido
que até o atendimento aos suicidas também já sofreu um processo de evolução. Já tivemos a oportunidade de atender em reuniões médicas espíritos que se suicidaram e que tiveram a oportunidade de já receber o auxílio em reuniões mediúnicas muito rapidamente, com 3 meses. Então, assim, cada caso é um caso. E a doutrina espírita é dessa forma. Tudo de acordo com o grau de evolução daquele espírito que desencarnou. Tudo de acordo com as circunstâncias que levaram aquele espírito a desencarnar. Tudo tem atenuante, tudo tem agravante. O mesmo acontece com a eutanásia, gente. Muitas vezes, em alguns países, é permitido que a família peça para que o médico, aquela pessoa está no estado vegetativo, aquela pessoa está numa situação, em uma doença em que ela não vai ter condição de se recuperar, a família vai lá e pede para o médico desligar os aparelhos ou dar uma injeção na pessoa para acabar, entre aspas, com o sofrimento daquela pessoa. Gente, nada acontece por acaso. Se a pessoa está presa a uma cama, se o espírito está preso a um corpo físico, que está ali inerte, que não tem condição de se manifestar, mas tem um porquê. Nada acontece por acaso, mais uma vez. E se a pessoa está ali aprisionada àquele corpo, é porque existe uma necessidade. Então, a família autorizando que o médico promova a eutanásia, às vezes pode acontecer aquele espírito ficar preso àquele corpo físico durante mais algum tempo. Portanto, gente, são situações que a gente enfrenta e todos nós vamos enfrentar, porque a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar. Aí, a Evelyn trouxe lá um PowerPoint intitulado Treino para a Morte. Começa a renovação. E como que a gente pode nos preparar para o momento da nossa morte, para o momento do nosso desencarne? Pelo prato de cada dia. Ou seja, pelo alimento que nós consumimos no decorrer das nossas vidas. E todos nós sabemos que existem muitos alimentos que são prejudiciais. Quando nós evitamos o uso do álcool em excesso, fumo, droga, quando nós praticamos o sexo, sempre preservando o equilíbrio, quando a gente não se deixa escravizar pelo dinheiro, quando a gente não se apega de forma demasiada, né, aquelas pessoas que estão à nossa volta, através da nossa religião, né, quando a gente vive os nossos preceitos, a gente fazendo bem sempre que a gente puder, conservando o pensamento elevado, trabalhando sempre, sendo cumpridores dos nossos deveres, porque nós estamos hoje, enquanto encarnados aqui no planeta Terra, preparando a nossa vida futura. Nós somos hoje aquilo que nós somos hoje, vamos ser amanhã aquilo que nós somos hoje. E voltando ao início, por que que as pessoas têm medo de arte? Porque as pessoas têm medo do desconhecido, entre aspas. Porque as pessoas têm a consciência. Se nós tivermos a certeza, nós que somos espíritas, que temos um conhecimento, que temos a oportunidade de termos o conhecimento que a literatura espírita nos oferece, que temos a oportunidade de recebermos a orientação dos espirituais nas reuniões que todos nós frequentamos. Se nós praticamos a lei de Deus, se nós buscamos sermos pessoas melhores, deixando de lado a maldade que todos nós
temos dentro de nós e buscando abastecer a nossa mochila com toda a bondade que nos falta, nós não precisamos temer a morte. Porque nós sabemos que a morte nada mais é do que o retorno para a nossa verdadeira pátria e uma separação momentânea com relação àquelas pessoas que nos querem bem e aquela separação que todos nós vamos, infelizmente, ter com aquelas pessoas que amamos aqui no planeta Terra. Portanto, não devemos temer a morte, mas sim preparar um desencarne durante todos os dias da nossa vida. Esse é o recado que eu tinha que passar para vocês no dia de hoje. Nós até nos estendemos um pouco, porque realmente essa aula aqui é uma aula muito grande. A Evelyn já fez rumo e eu tentei resumir o resumo dela, mas mesmo assim ficou grande, né? Mas é isso que a gente precisava comentar hoje. Coisa por aí, Silvio? Não, tá tranquilo. Como eu falo na outra turma, o chat mudo continua mudo. Mas está tudo bem, Paulinho. Correu bem. Eu estava aqui, vocês me perdoem, eu estive aqui hoje ao lado, aqui na outra reunião do Google, com o colégio do André, que deve voltar às aulas presenciais amanhã. Então está uma polêmica danada aqui, discutindo, né, possibilidades e tudo mais. Mas faz parte, né, gente? Agora, a nossa vida é isso, né? Vai, não vai, volta, não volta. Espero que a gente sobreviva como já estamos sobrevivendo e continuemos aí tocando a encarnação da maneira boa, da maneira possível, né? Mas é isso aí, Paulinho. Correu bem. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite. Jesus abençoe a todos. Isso aí. Boa noite a vocês. Um bom resto de semana para todos, com muita saúde, muita paz, muito equilíbrio. Esqueçam aí de clicar no telefone vermelho para desconectar, para a gente finalizar a gravação, ok? Grande abraço, Jesus com todos. Tchau, tchau.